Olá a todos, como sempre esperamos encontrá-los bem. Nós estamos mais uma vez aqui para trocarmos ideias a respeito dos ensinamentos do Mestre no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos aqui então no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E ele inicia dizendo: o que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, item 3, versículo 3. A incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Então, quando nós iniciamos essa leitura, primeiro, ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. O que são as bem-aventuranças? Na verdade, são felizes os pobres de espírito. As bem-aventuranças são aqueles desejos, aquele resultado das coisas positivas, boas. E o que se entende por pobre de espírito neste caso? Porque para nós a expressão pobre de espírito, ser pobre de espírito, ela tem um outro significado, que é praticamente o oposto do que se coloca aqui. Para ficar mais fácil, nós podemos entender bem-aventurados os simples de espírito. Mas o que quer dizer também essa simplicidade? Seria a simplicidade da não riqueza, a simplicidade no ato, a simplicidade do ser. Não, nós estamos falando de humildade. E aqui ele continua: por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. E continua a explanação, a explicação. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Vocês já devem ter reparado, e aqui não entendam como um julgamento, mas como uma observação, normalmente, pessoas muito instruídas, pessoas muito inteligentes, elas acabam rechaçando a ideia de algo superior, de Deus. É como se esse tipo de entendimento, ou crença, ou fé, estivesse, vamos dizer assim, direcionada, ou ela é entendida pelos pobres, ignorantes, pelos menores, entre aspas. Normalmente, pessoas que têm essa capacidade, elas acabam deixando de lado a sua humildade, porque avaliam, inclusive, que a religiosidade ou a crença em algo maior não faz parte da vida delas. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Então, normalmente as pessoas que têm uma inteligência muito, ou que na verdade é um dom, e que elas mesmas não percebem que isso é um dom doado por Deus, que em algum momento elas desenvolveram, né? Voltaram para este mundo com esses dons, e essas ferramentas, na verdade, devem servir de alguma coisa. Então, a criatura esquece da benfeitoria do seu Criador.
E é por isso que o Mestre vem e nos diz: bem-aventurados os simples de espírito. Ou seja, que eles continuam percebendo a grandiosidade de Deus, e não só por adorá-lo. Deus não precisa de adoração. Nós é que precisamos entender a nossa condição primeiro, porque todas essas ferramentas, sejam elas quais forem, de dons que nos foram doados e também nós desenvolvemos ao longo das nossas existências, porque há mérito nisso também, essas ferramentas nos servem justamente para a evolução. Mas como é que essa evolução acontece? Como é que cada um de nós pode ser melhor? Justamente na fraternidade, porque tudo aquilo que executamos, que desenvolvemos ao longo da vida, é normalmente, fundamentalmente, entre irmãos. Se não são os da nossa casa, são os do nosso trabalho, o nosso bairro, o nosso convívio, a igreja, o templo, seja qualquer relação social. Todas elas estão voltadas para um bem-fazer entre irmãos. E esse nosso ferramental, seja lá qual for, nos serve justamente para interagir e nos melhorar, inclusive. Ali entram a fraternidade, o perdão, o entendimento, a vontade, o desenvolvimento intelectual, inclusive, a melhora emocional, com os desafios que nos surgem ao longo da vida. E tudo isso, no entendimento maior, tem que ser observado pela simplicidade, pela humildade, porque a partir do momento em que nós vamos adquirindo todas essas benfeitorias, se elas nos fazem crescer no sentido do orgulho, do egoísmo, aí elas já não servem de mais nada. Aí elas vão ser distorcidas e vão incorrer em atos como nós estamos percebendo, entendendo e ouvindo agora, como uma guerra muito maior, e acompanhando o pensamento do jornalista André Trigueiro, que também é espírita. No caso da guerra, ela não se inicia de um dia para o outro, da noite para o dia. Ela vem sendo alavancada, mas por cada um de nós, por cada pensamento, atitude bélica, que é justamente impulsionada pelo nosso egoísmo, pela personalidade ególatra que acabamos desenvolvendo quando achamos que temos algo mais do que os outros. E não é bem assim, porque na menor sensibilidade, no menor desafio que nos surge, nós já percebemos o quanto somos frágeis e o quanto nós necessitamos uns dos outros. E é isso que essa lição vem nos trazer. E ele continua: entretanto, digam o que disserem forçosamente, entrarão como todos os outros no mundo invisível que ridicularizam. É aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dará a ambos um tratamento igual. Ele até nos coloca aqui, né, que Deus, reconhecer a majestade de Deus, no sentido de não idolatrá-lo, como já foi dito, mas sim deste reconhecimento de que nós somos ainda menores, nós ainda temos muito por caminhar, nós ainda temos muito por aprender e melhorar. Mas para que isso? Para justamente podermos ser felizes, ter paz de espírito, e essa paz interna é a que vai se refletir externamente. Já começa dentro das nossas casas e ela se reflete a toda a extensão de família, de cidade, de país, de planeta. A paz em cada ser
é que torna uníssono a paz mundial. Voltando ao André Trigueiro, o mundo sempre foi bélico, o ser humano sempre foi bélico em toda a sua história, desde o início dos tempos. Então é algo que nós precisamos superar, porque sabemos o quanto de sofrimento isso causa, de quantas dívidas futuras também teremos a ajustar. Então nós precisamos iniciar já dentro de nós essa paz, para que ela se propague, porque ela pode sim, apesar de nós pensarmos muitas vezes, mas eu sou apenas num planeta de 8 bilhões e tanto de pessoas, não importa, porque cada um que formando e acendendo a sua luz pode emanar no meio das trevas, da escuridão, que muitos seres ainda trazem em si, e não estou falando de um líder só, mas eu estou falando de vários, e não são só os líderes, são todas as pessoas envolvidas. Nós podemos sim, com a nossa pequena luz, que ela seja individual, é como aquela vela, aquela chama que acende tantas outras. Isso é plenamente possível e é o que é nos colocado aqui, no sentido desta humildade e simplicidade no trato. Por quê? Vamos lá, no Livro dos Espíritos, na pergunta 913. Entre os vícios, qual se pode considerar o pior? O pior para todos nós, o pior do ser humano, da humanidade. Ele nos responde, já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Vós os combatereis inutilmente e não conseguireis arrancá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para este objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade, aquele que deseja se aproximar, já nesta vida, da perfeição moral. Deve arrancar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ou seja, a partir do momento que conseguimos combater esse mal que inicia sempre dentro de nós, não é no outro, é em cada um de nós, nós teremos essa teia gigante se ampliando, porque este é o nosso caminho, justamente este é o caminho da regeneração. Mas para que haja regeneração, todos os seres, ou pelo menos a maioria deles, tem que estar envolvidos em luz. É disso que nós precisamos. E como fazer? Estamos aqui então, mais uma vez, com as orientações de Emmanuel, nas mãos de Chico Xavier, do livro Mãos Marcadas. Todos podemos ajudar. Se és rico de saúde, não te esqueças da palavra de estímulo ao doente. Se a cultura intelectual te felicita o raciocínio, não ouvides o irmão que reclama o teu concurso para melhorar-se. Se possuis a fé, ajuda o descrente, dando-lhe o testemunho de tua renovação espiritual. Se recebeste o dom da alegria, não te esqueças do triste e ampara-o, a fim de que se reerga no caminho da esperança. Cada qual pode ser rico na posição em que se encontra. Se o homem de grande expressão financeira pode ser o rico de ouro terrestre, o homem pobre de recursos materiais pode ser rico de talentos do espírito. O doente pode ser rico de paciência e coragem, tanto quanto a pessoa de excelente saúde pode ser rica de bondade e cooperação. O homem maduro pode ser rico de tolerância e carinho. O moço pode ser rico de disciplina e boa vontade. A penúria só existe onde a preguiça e a ignorância dominam. Procura a tua fortuna e espalha-lhe as bênçãos.
A vida te recompensará infinitamente cada gesto de amor que fixares na alma dos semelhantes, auxiliando-lhes de algum modo. Ou seja, podemos todos auxiliar, mas para realmente auxiliarmos, teremos que ser humildes, simples de espírito, porque só aí daremos os nossos passos. Eles podem ser miúdos ainda, mas são significativos. Então, que nós tenhamos essa força, essa vontade, essa luz para realmente ter paz no mundo, felicidade no mundo e principalmente essa paz dentro de nós, daquela sensação de dever cumprido, porque é muito bom poder terminar um dia, talvez poder terminar uma vida com a sensação de dever cumprido, não é mesmo? Então que nós tenhamos isso em mente. Eu desejo a todos um excelente final de semana, para quem está assistindo esse vídeo na sexta-feira, e para os outros que não estão, e tenham um excelente dia. Que Deus esteja sempre com todos nós, as mensagens do Mestre. Não esqueçam do Evangelho no lar e de ouvir sempre as vibrações e segui-las, porque cada um de nós necessita. Muito obrigada pela atenção e boa noite.